continuar falando conosco, amém? Aleluia. Então abra a Bíblia comigo, a palavra do Senhor. Eu quero ler somente um versículo, irmãos, para dar início à nossa segunda mensagem desta manhã. E eu já quero louvar a Deus por sua vida, meu amigo internauta, meu amigo em Cristo. Eu louvo a Deus por sua vida, aleluia, por emprestar os seus ouvidos a ouvir a palavra do Senhor, amém? Através desse programa. Em Lucas capítulo 15 e versículo 17 apenas, embora que o texto nós já fizemos no início, fizemos a leitura dele, apenas um versículo para podermos iniciar mais uma mensagem, e creio que Deus vai continuar falando no teu coração. Em Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu vou repetir para poder ficar, para você decorar esse versículo e ficar atento sobre a mensagem. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Como falaram no início, irmãos e amigos, sobre o tema da mensagem, eu poderia me expressar, dizer que a graça de Deus, ela é incomparável. Não tem como comparar a graça de Deus. É somente através da graça, irmãos, que seremos salvos. Nós não seremos salvos por conta da obra em que fazemos, ou alguém que fez a obra do Senhor, não. A salvação é através da graça, pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porém, irmãos, essa parábola é muito séria e ao mesmo tempo é uma palavra de esclarecimento. É uma palavra que tem vivido não somente nesta vida desse pai, que é a parábola do filho pródigo, não, mas essa história tem acontecido em muitos lares. Muitos lares de cristão tem acontecido essa história. Quantos filhos de crente hoje se afastaram do Senhor Jesus? Quantas mães perderam seus filhos por conta de se afastar do caminho do Senhor e entraram no mundo das drogas, no mundo do crime, e todos nasceram no berço evangélico, como diz, no berço cristão. E essa história, ela se repete muito em muitos lares cristãos, aleluia. Muitos filhos pródigos há em nosso meio. E se você se encontra assim como o filho pródigo, nesta manhã eu tenho uma palavra para você, amigos, e quero dizer que a graça do Senhor, ela é incomparável, não tem como comparar, aleluia. O texto vai dizer, irmãos, que um certo homem, ele tinha 2 filhos. Era uma família, não se fala muito da mãe, nessa história aqui contada, que é uma parábola, é uma história que se esclarece de forma, não vou dizer de forma fictícia, ou seja, é uma verdade contada através da parábola, ao lado da verdade mesmo. Então, Jesus querendo se expressar e mostrar aqueles que havia doutores, os fariseus, os rabinos, estava sempre ao lado querendo ouvir Jesus. E ele começa a contar a história deste homem. Era um homem muito rico, quem sabe um fazendeiro ou um grande empresário. E ele tinha 2 filhos. E o mais moço dele, ele decidiu se afastar do pai. O mais moço decidiu viver a sua vida sozinho, como ele quisera. E ele, conversando com seu pai, e dizendo para seu pai que queria a parte de sua herança, a parte da sua fazenda, ele era um dos herdeiros da casa do pai, mas a lei vai dizer, irmãos, que a herança só podia vir através da morte do pai. Mas porém, esse filho aqui, o mais moço, ele antecipou, ele se precipitou, e ele decidiu sair da tutela do seu pai. Ele decidiu sair da casa do seu pai, achando que tinha condições de viver só. Às vezes, irmãos, muitos de nós, hoje, no tempo da atualidade, às vezes decide viver sua vida sozinho e não dá certo. Eu entendo que a família, ela tem que caminhar junto. E juntos, como diz o ditado, somos mais fortes.
Mas aí este filho, o mais moço, quem sabe ele pensara ser o mais inteligente, quem sabe ele pensara de ser já maduro o suficiente para poder viver só. Então ele conversa com seu pai e diz: pai, eu quero a minha herança, eu preciso da minha parte, da minha herança, da minha fazenda, o que eu quero investir fora. Eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família. E por isso, pai, eu decidi ir embora de casa. E aquele pai, com certeza, houve muitas falas. A Bíblia não conta em detalhe, mas se eu fosse detalhar, fazer uma conjectura aqui sobre este assunto, essa história, quem sabe demorou dias essa conversa com o pai. O pai, quem sabe, convencendo, dizendo: filho, isso não dá certo, você ainda não está maduro o suficiente, você nem casou ainda, então você já quer sair da casa do seu pai. E eu entendo, irmãos, quando a gente se casa, sim, aleluia, estamos já com o direito de sair da casa do pai e fazer a família, fazer a sua própria família. Mas esse homem aqui, esse jovem, esse moço, ainda nem casado ele era, mas ele decidira sair da casa do pai. E o pai, sabendo que é muito difícil, porque o mundo lá fora é terrível, não perdoa ninguém, a vida nos traz às vezes sequelas grandes e prejuízos. E esse filho decidiu mesmo: eu vou, pai, estou decidido a ir, eu quero sair da sua tutela, eu quero sair da sua autoridade. Ele não queria mais a autoridade do pai, por isso decidira sair e ir para um lugar muito distante. A Bíblia vai dizer que ele foi para um lugar longínquo, aleluia, e ali ele desperdiçou a sua fazenda vivendo de qualquer jeito, vivendo dissolutamente, ou seja, de qualquer jeito. Irmãos e amigos, você há de convir comigo que ninguém, por mais adulto, ou já velho, ou uma criança, ou jovem, não importa, nós não conseguimos viver de todo jeito, porque eu entendo que no nosso meio há família, e na família às vezes é preciso você dar satisfação, é preciso você se comunicar. E quando você mesmo é casado, que tem a sua esposa, e você vai sair de casa, você avisa ela: ó, filha, eu vou ali, estou indo ali fazer um serviço, eu estou ali vou fazer uma compra, eu vou no supermercado. Há uma comunicação. Ninguém vive de qualquer jeito, ninguém vive. Mas esse jovem, aleluia, achando que estava maduro o suficiente, e decidiu sair da sua casa e viver só, viver em uma terra longínqua dos seus pais, aleluia. E observa no texto, irmãos, o seu pai não foi em busca dele. Por quê? Porque este não era uma ovelha perdida, como na parábola anterior, que fala Lucas no capítulo 15. Não, aqui é a parábola do filho pródigo. Eu posso me expressar, dizer que esse filho pródigo foi um filho rebelde, aleluia. Ele se rebelou contra o pai, ele decidiu viver longe do pai, ele decidiu viver longe da família. Embora esse jovem ter todo o aparato da família, era um pai rico e tinha seus servos e servia a ele. Os irmãos de convir que também tinha uma mesa muito farta, tinha uma cama gostosa, aleluia, tinha onde tomar banho, tinha roupa limpa, tinha de tudo. Esse jovem, ele não tinha nenhum direito ou alguma coisa, ou alguma restrição de sair de casa, mas em sua mente ele pensara: eu vou sair, porque eu saindo da presença do pai, eu posso fazer o que quiser. Mesmo você saindo da presença do seu pai, mesmo você saindo da presença de Deus, você não pode fazer o que você quer. Por quê? Porque toda reação, toda ação tem uma reação. Tudo que você faz, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele foi viver, e vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer jeito. Quem sabe esse jovem, ele ali alugou, quem sabe, um prostíbulo, ou viveu em um dos hotéis ali, que é muito caro e famoso naquela época, no seu tempo. E ali, com certeza, tinha muitos amigos. E os irmãos há de convir que quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos. E tem mesmo. E muitas pessoas se aproximou dele, aleluia, e ele desperdiçou com prostituição, ele desperdiçou a sua fortuna com bebedice. Se fosse hoje, com drogas, com bebedice, com mulheres, na casa de facilidade e outras coisas mais, aleluia. Mas aí, irmãos, aleluia, em nome de Jesus, eu falo para você que Deus, às vezes, ele permite coisa, não que seja o centro da vontade dele, mas Deus, ele permite coisa
na vida do crente, ou na vida daquele que decidiu mesmo se afastar do Senhor, se afastar do caminho do Senhor. Quantas mães têm orado pelo seu filho que já foi crente? Quantos pais têm orado pela sua família? Muitos filhos desviados do caminho do Senhor, aleluia, afastados dos caminhos do Senhor, vivendo de qualquer jeito, aleluia, e às vezes vivendo pior ainda do que um ímpio. Às vezes, quando tem pessoas que saem da igreja, aleluia, e saem dos caminhos do Senhor e vivem pior do que vivia antes, aleluia. E às vezes são pessoas que nasceu no berço cristão, aleluia, mas decidiu, quando ficou grande, quando ficou adulto, decidiu verdadeiramente se afastar, achando que iria resolver seus problemas. Eu sei, amigos, que em todo canto tem problema. Independente se você é fiel ao Senhor, você vai ter problema. O sol, quando ele nasce para todos, mas a sombra do Onipotente, aleluia, é para quem obedece, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aquele jovem decidiu, pegou a sua herança, tudo que tinha, e foi morar distante. Mas Deus é aquele que cria circunstância para fazer aquele jovem, aquele moço voltar para casa. Deus, a sua graça, ela é incomparável. Deus às vezes permite coisa e ao mesmo tempo Ele cria uma circunstância para você entender qual é o seu papel, aleluia. O papel desse jovem aqui era filho. Ele era filho de um homem que tinha muito cuidado e muito zelo pela família. Porém, esse filho aqui, mesmo sendo um filho rebelde, aleluia, mesmo se afastando da presença do pai, da sua família, Deus, Ele criou uma circunstância, ou a vida trouxe para ele aquela circunstância, porque houve uma fome, aonde ele estava, uma fome muito grande, ao ponto de ele perecer, aleluia. Ou seja, toda a sua fortuna foi desperdiçada, foi destruída, aleluia. Como eu falara do início, irmãos, aquilo onde você tira o dinheiro e não coloca, um dia se acaba, não é uma fonte inesgotável. Se você tiver dinheiro e não investir seu dinheiro, aleluia, com o tempo você vai perder. Mesma coisa é a vida espiritual. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual. E qual é o investimento da vida espiritual? Estudar a palavra do Senhor. Investir na vida espiritual é orar ao Senhor. Investir na vida espiritual é estar na casa do Pai, juntamente com os irmãos, aleluia. Investir no Senhor é obedecer ao seu pastor, ao seu líder. E tudo isso, irmãos e amigos, é investimento. A gente faz teologia, estuda, a gente pega a palavra, a gente participa da escola bíblica, que é o maior centro teológico do mundo, aleluia, é a escola bíblica dominical, onde você ali aprende e aprende muito, tira suas dúvidas, aleluia, embora que está uma escassez, pessoas que não têm mais necessidade de ouvir a palavra do Senhor e nem aprender, pois esse jovem, ele deixou a casa do pai. Quem sabe ele deixou a igreja, deixou a casa do pai e da mãe, deixou a família, pegou tudo que tinha e saiu. Mas houve uma fome, houve uma crise muito grande em um lugar onde ele estava. E essa fome atingiu a ele. E com o tempo, o dinheiro que ele tinha acabou tudo. E aquele jovem ficou sem nada. Onde estão os amigos? Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor, o que você entenda. Aleluia. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Quem sabe, amigo, você está em sua casa. Quem sabe você está aí nesse lugar que nem é a sua casa. Você disse que é a sua casa, mas não é a sua casa. A sua casa é voltar à casa do Pai. E aí você está passando necessidade. Quem sabe uma crise financeira. Quem sabe você está com a sua saúde abalada, aleluia, por conta de se afastar do caminho do Senhor. Quem sabe está passando pela prova, a prova é difícil, aleluia. E olha o que diz o texto ainda. Versículo 15 vai dizer: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha qual foi o serviço que ela arrumou. E ele era um judeu. Naquela época, irmãos, ou ainda hoje, o judeu, para ele, o animal, o porcos, ele é imundo, ele não cria porcos. Ele cria gado, ele cria ovelha, cabra, mas ele não cria porcos. E aí, esse jovem teve que
trabalhar cuidando de porcos. E a crise é tão grande que ele desejou comer aquilo que os porcos comem. Agora observe, os irmãos há de convir que na casa do pai havia uma fartura. A mesa era farta, havia comida, legumes, coisas gostosas para se comer. Mas ele decidiu o quê? Viver uma vida dissolutamente. E quando a gente decide viver uma vida dissolutamente, qual é a nossa comida depois? É somente que não presta. São comidas estragadas. Aleluia. Aí, voltando para o lado espiritual, trazendo para o contexto espiritual, ele deixou a fartura em casa. Ou seja, ele deixou a sua igreja, onde o seu pastor prega a palavra. Ele deixou a sua casa, onde seu pai e sua mãe são cristãos e ora por ele. Aleluia. Para viver a vida, para comer o que o mundo lá fora oferece. E o que o mundo oferece, aleluia, não é alimento saudável. Não é alimento que constrói ou que edifica. Aleluia. O que o mundo oferece é somente coisas carnais. Mas são coisas carnais que machucam. São coisas carnais que trazem sequelas. São coisas carnais que trazem dificuldades, sequências graves. Aleluia. E aí, ele deixando a casa do pai, deixando toda a fartura, todo o conforto, e estava vivendo de todo jeito, disputando com os porcos. Disputando lavagem. Aleluia. Deixando a mesa farta da casa do pai, deixando a palavra de Deus agora para fazer coisas que não convém para um cristão, fazendo coisas que não convém para um cidadão, deixando os princípios morais e éticos da sociedade, deixando tudo isso para viver uma vida promíscua, para viver uma vida de qualquer jeito. Aleluia. Mas nesta manhã eu tenho uma palavra para você, amigo. Você que ficou distante dos caminhos do Senhor, e às vezes você está na casa de Deus, você está na igreja, mas você está afastado de Deus. Você só está na igreja, o corpo, mas a sua alma, mas a sua atitude não condizem que você é. Aleluia. Mas está na hora de você cair em si, como esse moço caindo em si. Ele disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância, aleluia, e eu aqui pereço de fome. Aí você vai cair em si e vai dizer: meu Deus, eu estou no lugar errado. Meu Deus, eu estou fazendo a coisa errada. E você sabe fazer a coisa certa. Como diz o nosso pastor saudoso, conhecido pastor Zeneco, dizia que se você sabe fazer a coisa certa, então faça. Aleluia. Se eu sei fazer o certo, por que eu fazer o errado? Aleluia. Então, você sabendo fazer a coisa certa, você conhece a palavra de Deus, só não pratica. Mas você ouvira os estudos que os seus pais deram. Você viu os estudos que o seu pastor, seu líder passou para você. E agora você quis se afastar. Você decidiu se afastar. Mas está na hora de você cair em si, amigo. Você não precisa julgar a si mesmo. Você não precisa dizer: olha, estou perdido, não tem mais jeito. Tem sim, Senhor. Foi por isso que Jesus veio, para os perdidos. Talvez você esteja perdido na casa de Deus, perdido mesmo, dentro da igreja. Mas está na hora de você cair em si. O quê? E comer, aleluia, aquilo que Deus oferece, que é a sua palavra. A sua palavra é banquete. Quando você decide obedecer a palavra, é banquete. E traz saúde espiritual. Vai lhe fortalecer quando você obedece a palavra. Mesmo passando por dificuldade, mesmo passando pela prova, mas você ali decide mesmo verdadeiramente seguir ao Pai. E você não se afasta, mas porque você é alimentado. Enquanto o filho pródigo estava alimentado na casa do pai, ele agora está sendo alimentado, disputando a lavagem de porcos. E isto não traz benefício à saúde. Comida estragada só serve para porcos. E você não é porcos. A Bíblia diz que é filho, mas é um filho rebelde, que está na hora de você voltar e ser um filho obediente. Aleluia. A Bíblia diz que é filho. Você não é um primo, você não é um sobrinho, você é filho. Aleluia. Quando você decide verdadeiramente seguir a Jesus, você passa a ser filho. A Bíblia vai dizer, irmãos, em João, que Jesus nos comprou. Ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de tornarmos
filho. E quando Jesus nos comprou na cruz do Calvário, Ele fez uma doação, Pai. Então todos aqueles que aceitam Jesus passam a ser filho de Deus. A Bíblia diz que o filho tomou tudo que tinha, a sua herança, e achara ele que tinha condições de viver só. E você não tem. Eu não conheço um ser humano, irmãos, que consiga viver só. Ou seja, afastado da família. Você não precisa afastar da família, mas está na hora de você voltar. Aleluia. No versículo 17 diz assim, olha, 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Há momento, irmãos, que todos se afastam da gente. Aonde estão os amigos agora? Aonde estão os amigos? Todos fugiram, todos foram embora. É neste momento de necessidade que aí chega quem? O pai. Aleluia. Então, mas tem uma coisa, escuta só. Tem uma coisa que aqui o filho pródigo fez. Ele tomou uma decisão. Ele mesmo tomou uma decisão. O pai não foi buscar ele. Ele decidiu buscar o pai. Está na hora de você decidir buscar a Deus. Aleluia. E através deste programa Louvor e Palavra, transmitido para o teu coração, para a tua casa, está na hora de você se levantar. Está na hora de você acordar. Está na hora de você tomar uma atitude e voltar você mesmo. Aí você pergunta, será que ele vai me aceitar? Sim, senhor. Ele vai sim. Porque ele não morreu de braços fechados, mas ele morreu de braços abertos. Diz a Bíblia, vinde a mim como estais. Mas não pode ficar como estais. Mas escute. Eu entendo aqui no versículo 17 que diz assim, ó, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Está vendo? Aleluia. E eu aqui pereço de fome. Aí ele diz aqui, olha a atitude do moço. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. O que é isso? Arrependimento. Ele confessou o pecado. Está na hora de você dobrar seu joelho aonde você estiver. Ou se você não puder, você pode falar acordado mesmo. E dizer essas palavras. E não é pecado não senhor. É o certo. É confessar, dizer, olha, eu pequei perante o céu e perante ti, pai. Ele se arrependeu, ele confessou o pecado. E diz a Bíblia que aquele que confessa o pecado alcança a salvação. Aleluia. A salvação, amigo, já foi resolvida no Calvário. E quem resolveu a salvação? Jesus. O problema do pecado foi resolvido. Agora, a decisão de deixar o pecado sou eu. Aleluia. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ao que ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele decidiu, ele desejou, ele voltou. Ele tomou atitude. E verdadeiramente ele fez aquilo que ele dissera. Ele fez uma oração. Ele pediu, ele clamou. Ele se arrependeu, amigo. Está na hora de você se arrepender. Está na hora de você voltar ao caminho do Senhor. Escreva aqui, eu estou voltando. Escreva aqui, eu aceito Jesus. Aleluia. Este é o dia, amigo. Você não pode julgar a si mesmo. Achar que tudo está perdido, não. As portas da graça não estão abertas. Por isso que o tema é, a graça de Deus, ela é incomparável. Observa que o texto vai dizer, e levantando-se foi para o seu pai. Versículo 20. E quando ainda estava longe, olha, viu o seu pai. Seu pai o viu de longe, olha. Quem sabe Deus está à tua espera. Quem sabe o teu pastor está à tua espera. Teu pai, a tua mãe está à tua espera. E você verdadeiramente decidiu deixar essa vida promícia, essa vida de pecado, e voltar para os caminhos do Senhor. E voltar para aquilo que você nunca tivesse deixado, que é a casa do pai. Escuta só. E o pai se moveu de íntima compaixão, e o pai correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai ficou feliz. Quando um pecador se arrepende, a festa do céu, amigo. Quando você decide deixar a vida que você vive,
Deus, Ele se alegra com a tua decisão. E esta é a melhor decisão. Quando a gente entende, quando nós entendemos que, aleluia, há esta necessidade. Não importa o que você fez. Não importa se você deixou a igreja, deixou os caminhos do Senhor, e agora decidiu viver de todo jeito, mas agora você caiu em si. Você viu que não era aquilo que você pensara. Você pensara que a vida seria melhor, mas não é. A vida longe de Deus é pior, amigo. Problema todo nós passamos, mas quando nós passamos problemas ao lado do Pai, a gente vence. Quando passamos problema longe dele, nós perdemos, e Ele não quer que você se perca. A vontade do Pai é lhe abraçar e lhe beijar. A vontade de Deus é dizer: filho, eu estou aqui. Talvez você esteja perguntando: e o Pai vai me aceitar? Sim, Senhor. Assim como esse pai aqui na história do filho pródigo se alegrou quando o filho volta, a mesma coisa é o Pai celestial. Quando você decide voltar, Ele está pronto para lhe perdoar, lhe abraçar e lhe dar de volta tudo aquilo que você perdeu. Escuta só o que é que diz o capítulo 21. E o filho disse: pai, quando o pai abraçou ele, ele confessou ao pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não estava nem aí, irmão, para essa confissão. O pai se alegrou, ele sabia. Quando o filho decidiu levantar, ele já tinha tomado uma decisão verdadeiramente, uma decisão de voltar à casa do pai. O pai não quis saber sobre as palavras do filho, que não queria ser mais filho. Filho é sempre filho. Não tem ex-filho, não, senhor. Também não tem ex-pai, você é filho. Escuta só. Aí o pai fez assim. Aí o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha aí, a roupa dele estava suja. Talvez a sua roupa esteja suja. Como é suja? Suja de pecado. E quando você vai para a casa do pai, ele limpa. Ele dá uma roupagem nova. Ele renova você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, dá a melhor roupa. Não é qualquer roupa, é a melhor. Porque Deus, para seus filhos, Ele dá sempre o melhor, não é o pior. Tira essa roupa suja. Aleluia. Deixa de viver essa vida de pecado. Porque o Senhor, nesta manhã, Ele decidiu lhe dar uma roupa nova. Como filho pródigo. Olha, depressa uma melhor roupa. E vestir-lhe. Não somente dar roupa, mas vestir ele. Não somente renovar, mas revesti-lo. É você ter uma roupa e em cima da outra roupa tem outra roupa. Vestir-lhe. Olha o que diz. Aleluia. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Era naquela época no Oriente, ainda hoje sim, a família tem um anel e tem um selo no anel, o selo da família. E logo o pai pegou o anel, o selo da família, e disse: olha, esse é meu filho. Colocou o anel no dedo dele. E naquela época escravo não poderia andar calçado. Coloca logo uma sandália nos seus pés, porque filho tem roupa limpa, é renovado. Filho tem identidade, tem um selo. Aleluia. Você não é escravo, você é filho. E sendo filho, você tem roupa nova. Aleluia. Você tem renovo. Anel é símbolo de poder. Ele está dando autoridade a você. Você faz parte da família. Ele está calçando teus pés, porque tu não és escravo, tu és filho de Deus. Aleluia. Se você entendeu essa mensagem verdadeiramente, se você foi tocada por essa mensagem, escreve aqui: eu quero voltar para Jesus nesta manhã. Aleluia. Ele está disponível. Deus está disponível. Escute qual é o tema. A graça de Deus, ela é incomparável, amigo. Ela é incomparável. Olha o que diz o texto: ponde-lhe um anel, símbolo de autoridade, família. Quem é filho tem identidade. Escravo não tem, escravo tem marca. Tem número no braço, marcado no braço. Ou uma orelha furada, uma survela, colocou uma survela. Não. Você tem um anel. Aleluia. Ele está te dando autoridade. Volta, amigo. Olha, escuta. E coloca sandália nos pés.
Ou seja, o pai recebe ele, mesmo o filho dizendo: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai diz: você é meu filho. Talvez você diga: ah, não tem mais jeito. Tem sim. O Senhor está te chamando nesta manhã. Volta para a casa do teu pai, volta para a igreja, toma uma atitude, amigo, não vive de todo jeito. No versículo 23: e trazer um bezerro cevado, matai e comamos e nos alegramos. Quando você volta, há festa no céu. Volta, aleluia, e escreve: eu estou voltando para Jesus. Depois você vai escrever, aleluia, os seus agradecimentos. Dá um culto de gratidão pelo aquele teu filho que estava longe e voltou, pai. Olha, mãe, dá um culto de gratidão, porque aquele teu filho vivia uma vida de pecado, deixou tudo que tinha, mas agora volta. Faça um culto de gratidão para ele, aleluia, porque eu estou profetizando em nome de Jesus, que aquele teu filho, aleluia, que deixou a tua casa, aleluia, que deixou a sua parentela, e foi viver de todo jeito, ele está voltando para a tua casa, para a casa dele, para a tua casa, amiga, minha irmã, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E vou encerrando aqui no versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, aleluia, tinha se perdido e foi achado, e começaram e alegraram-se. Talvez a tua vida que tu vive, tu estás morto espiritual, mas o maior desejo de Deus é te ressuscitar. Deus não se alegra com a morte de ninguém, nem do ímpio, mas que ele se converta dos seus caminhos. Meu amigo, Jesus está voltando, e está mesmo. Olha a guerra em Israel. Os sinais denunciam a volta dele, ou anuncia a volta de Jesus. Os sinais condizem que ele está voltando. Então este é o momento de você cair em si. Esse é o momento de você fazer uma retrospectiva na tua vida, e você observar quem você era e quem você é. Agora pergunta: o que você quer ser? Então, decida verdadeiramente seguir os passos de Jesus. Decida verdadeiramente seguir a Jesus. Decida, amigo, porque não é minha decisão, é tua. O texto vai dizer que o filho voltou, ele mesmo tomou a decisão. O pai não foi em busca dele, porque na verdade ele não era uma ovelha perdida, ele era um filho pródigo, um filho que se rebelou. Eu sei que tem casos que são diferentes, mas nessa manhã você tem a oportunidade de você voltar para a casa do pai, de você deixar aquela vida que você vivia. Você vivia dentro da igreja, quem sabe você era obreiro da casa do Senhor, quem sabe você era pregador da palavra, mas agora você por conta da dificuldade, por conta das provações, e às vezes por conta das perseguições, das injúrias, você se afastou dos caminhos do Senhor. Ou você mesmo tinha certeza, entre parênteses, que você poderia viver sem a tutela do seu pai. Mas agora está na hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Quantos filhos têm deixado a família? Tem alugado um apartamento e tem vivido uma vida como bem queira. Mas está na hora, amigo, de você voltar para Jesus. Está na hora de você voltar para os caminhos do Senhor. A vida, às vezes, nos trai. Amigos, às vezes, nos decepciona. E às vezes é pai, é mãe. E isso tem lhe afastado, tem lhe ferido muito. Mas nessa manhã, a palavra é, versículo 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância? Na casa de Deus, na casa do pai tem abundância, amigo.
Quantas famílias, quantos irmãos hoje se encontram bem, mas vieram destroçados pela vida. Quantos vieram do mundo aí fora cheio de tudo o que é de vícios, mas quando eles decidiram voltar à casa do Pai, ou seja, voltar, integrar sua vida a Deus, tudo mudou. Na sua casa não tinha paz e a paz voltou. E Deus, Ele trabalha de forma diferente. Deus, às vezes, permite coisas na vida da gente para nos abençoar. Deus permite coisas ruins, não que seja o centro da sua vontade. Deus permite coisas ruins que você não se agrada, mas aquilo que Ele permitiu é como um despertar dele para fazer você crescer. Se eu não me engano, Romanos 6:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. Eu amo esse versículo. Todas as coisas, que seja boa ou ruim, mas todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama Deus. Talvez isso que aconteceu na sua vida, hoje você está entendendo que Deus está criando uma circunstância e você caiu em si, e você está vendo que esta vida que tu está vivendo não está boa, mas volta, cai em si, volta para os caminhos do Senhor. E isto tem sido maravilha, irmãos. O filho pródigo tem acontecido em muitos lares brasileiros e no mundo lá fora, mas também muitos filhos pródigos voltaram, fizeram como esse moço fez e voltou para a casa do Pai. Eu irei louvar neste momento um hino e peço que você me ajude. Peço também que o que ele me ajude, vem para cá, quer cantar comigo.